Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a um episódio super especial do Mentes Legais, o podcast que, como você sabe, se dispõe a ouvir trajetórias interessantes de pessoas inspiradoras. E no episódio de hoje, nós recebemos um convidado cuja trajetória é marcada por precisão, ciência e compromisso com a verdade. Criado em Porto Alegre, iniciou sua vida profissional como engenheiro elétrico, mas foi em São Paulo, onde se estabeleceu, que descobriu sua verdadeira vocação, a investigação criminal por meio da perícia e da ciência forense. Desde 1993, ele atua como perito criminal na Polícia Científica do Estado de São Paulo, integrando atualmente a equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. São mais de 30 anos de experiência e mais de 4.000 locais de homicídios, analisados com apuro técnico e olhar minucioso. Ao longo dessa trajetória, esteve à frente de casos de repercussão nacional, como os de Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga e Coronel Ubiratã. Episódios que colocaram a sua atuação sob os holofotes. Também é destaque na série Perícia Lab do canal AXN Brasil, onde desvenda bastidores de cenas de crimes e a aplicação da ciência para sua resolução. Neste episódio, vamos explorar não apenas os desafios da profissão, mas também os avanços tecnológicos que vêm transformando a perícia criminal. Com ele, entendemos que conhecimento e justiça caminham lado a lado e que por trás de cada laudo há um olhar treinado e muita dedicação. Seja muito bem-vindo ao Mentes Legais, o fenômeno da perícia criminal Ricardo Salada. Opa, obrigado, fico enaltecido aí com as palavras. Não, nós que ficamos extremamente honrados em receber você aqui no nosso podcast. Nossa, é um prazer. Para nós, então, maior ainda, né, Salado? Você, para as pessoas que já têm o costume de acompanhar podcasts ou que têm interesse pelo gênero True Crime, você é o Elvis Presley aí da área do pessoal do podcast. Todo mundo sempre acompanha atentamente, nós mesmos, né? Sim. E ter você aqui hoje batendo um papo conosco, para nós é uma realização pessoal em primeiro lugar, e tenho certeza que para todo mundo que vai nos ouvir também vai ser um bate-papo tão interessante quanto todos os outros que a gente já teve oportunidade de conferir. E aí eu inicio justamente já te perguntando de cara uma questão que nos desperta curiosidade, porque você, como a gente mencionou, e as pessoas sabem, você atua em casos icônicos, casos de repercussão, casos que geraram holofotes e que a imprensa repercutiu. Mas dentre os casos que não tiveram essa mesma repercussão nacional, qual foi o que mais te marcou? É assim, eu tenho alguns casos assim que me causaram assim uma marca em função do crime bárbaro, né? E às vezes da motivação. Então, assim, um crime envolvendo criança sempre é uma coisa que derruba a gente. Sim. Né? Se chega uma criança ali vítima de um homicídio, nossa, é um crime bárbaro dentro de uma pessoa completamente incapaz de sequer entender o que está acontecendo. Então, em termos de homicídio de criança, eu tive uma vez uma criança que tinha aproximadamente uns 2 meses, né? Tava jogado no fundo de uma casa, dentro de uma sacolinha de supermercado, sabe? Quando eu cheguei assim, nossa, a gente foi acionado, e aí quando a gente vai esperando um adolescente, um adulto, né, como vítima, e de repente você vê, chega lá uma criança, nem criança, né, um bebê, né, recém-nascido, né, 2 meses. Então é uma coisa que choca, sabe? Choca de uma maneira bárbara. Mas, felizmente, né, consegui, vamos dizer, fazer uma administração do meu emocional e consegui fazer a minha tarefa que eu tinha, que é examinar a vítima. Mas é difícil, é duro. Acredito que por mais técnica que a pessoa tenha, né, vai desenvolvendo com o passar do tempo, né, 30 anos de carreira final, a gente
não deixa de ser humano, né? Sim, Em frente nessas situações Perde a assim, né? sensibilidade, né? Não, especialmente, como ele bem mencionou, a questão de criança, acho que isso para qualquer pessoa, do mais treinado, sim. né, não deixa de tocar. Ô, Ricardo, a gente Vai, tava... salada. Salada, pronto, salada. A gente estava vendo, né, outras entrevistas que você deu e nos chamou muita atenção essa questão de se existe ou não o crime perfeito. Nesse universo aí da criminologia, digamos assim, você acha que pode existir um crime perfeito? Eu tenho alguns exemplos. Entende? Então vamos um exemplo mais antigo, tá? Em Londres, Jack, o Estripador. Foi um crime que não foi solucionado. Então o pessoal fala, porque isso aí foi muito antigo. Então a gente passa por um crime um pouco mais recente, né? Teve talvez o início dos anos 70, 80, o Maníaco do Zodíaco. Então ele cometia os crimes e deixava mensagens com símbolos, tá? E ele tinha uma sequência de crimes e de repente ele parou de matar. Não se sabe se ele foi preso, não se sabe se ele foi morto. Ele não, esse tipo de criminoso ele não para, né? Ele pode mudar a localização onde ele comete os crimes. Ele pode mudar um pouco a forma de atuação. Mas, simplesmente, ele sumiu. E ninguém sabe quem é o homicídio de vários crimes de homicídio. Então, a gente tem um caso mais recente. Tem um outro caso, eu não me recordo os nomes, né? Pode ser nos Estados Unidos. Um cidadão nos anos 70 pegou um avião, cometeu um sequestro do avião. O avião pousou no aeroporto, ele pediu que reabastecessem o avião. Em função disso, ele deixou sair todos os passageiros, ficou só com a tripulação. Levantaram o voo. Em dado momento, ele tinha pedido, na época, acho que em torno de $1 milhão. Ele pulou do avião de paraquedas, ninguém viu ele pular, ninguém sabe onde foi, ninguém sabe quem é. Foram atrás de retratos falados, conseguiram fazer o retrato falado, checar a documentação que foi utilizada, era uma documentação falsa, e nunca se localizou esse indivíduo. Isso aí dá um roteiro de Hollywood. Aí você tem 3 crimes perfeitos dentro da história. É claro que hoje a gente tem um sistema de monitoramento muito mais efetivo. Diferente Dessas épocas. Então se tornaria um pouco mais difícil, né? A gente trata assim o crime perfeito como sendo um crime planejado que seja perfeito. Então hoje eu diria que é muito difícil. Pode acontecer? Pode. Sempre tem alguma evidência ali que vai... Mas é que por mais que existam as evidências, o problema do que acontece é que as pessoas, os criminosos, alguns criminosos que são seriais, eles cometem o crime de uma forma que acaba deixando alguns vestígios. Então, não é como se ele tivesse cometido um crime. Vou te dar um exemplo. O Maníaco do Parque. Ele teve uma sequência de mortes. Se ele fosse um criminoso que já tivesse parado na primeira, segunda morte, ele não ia ser preso. Que ele conseguia levar as vítimas para um local onde era desprovido de monitoramento. Parque do Estado, né? Parque do Estado. As vítimas não teriam relação inicial nenhuma com ele. Tá? Já existia um sistema de monitoramento efetivo. Ele foi preso em 98, seria 96, 97, 98, mais ou menos nesses anos. Mas se ele tivesse parado, ele Ia passar desapercebido. Dificilmente iam conseguir prendê-lo. Até porque nem sabiam que existiam as vítimas. O que aconteceu que foi dentro de uma vítima, num atendimento de local, acabou se descobrindo mais vítimas que haviam próximos no meio da mata. Então aí despertou para um serial killer, né? Mas se ele tivesse parado, primeira, segunda vítima,
dificilmente ele teria sido descoberto. Então, se ele parasse, seria um crime perfeito? Possivelmente. Possivelmente, sim. Ia ficar... Né? Agora, na continuidade, porque esse tipo de pessoas, esses maníacos, o que acontece? Eles não têm o sistema que diga para, freia. Eles podem mudar um pouco a sua forma de atuação, pode mudar a sua assinatura, mas eles vão continuar matando. Embora você tenha, por vezes, um determinado tipo de conduta, né? Digamos assim, uma lógica da conduta, né? Mas essa mesma lógica talvez não se aplique ao fato de saber se é possível que ele venha a parar ou não. Quando isso vai acontecer, se isso vai vir a ocorrer, né? É que normalmente seriais, eles... Como é que eu vou explicar? Eles não param. Eles não param. Tá? Eles mudam a assinatura, Existe dentro eventualmente. que acontece dentro da psicopatia, tá? O que pode ter? O serial ele pode ter uma evolução, tá? Então o que é essa evolução? Vamos supor que ele costuma amarrar as vítimas com um determinado tipo de nó. Ele pode modificar esse tipo de nó. A assinatura é o nó, mas daqui a pouco você começa a pegar com outro tipo de nó. Ele pode aprimorar o nó, né? O maníaco do Maranhão, que emasculava, a emasculação é retirada do órgão sexual inteira, né? Ele emasculava as vítimas. Se você pegar a primeira vítima, ele emasculava de uma forma. Conforme ele ia cometendo os crimes, ele ia aprimorando a técnica de emasculação. Então ele foi modificando, ele foi evoluindo. O maníaco do parque estava numa fase de morder as vítimas. Teoricamente, dentro de uma evolução que ele teria aí para que, se ele continuasse, né, ele estaria talvez comendo pedaços da vítima. É a evolução da psicopatia. Né? Então a gente tem que analisar junto com profissionais da área, né, da área forense, ou psicologia forense, ou psiquiatria forense, para tentar também entender um pouco mais o funcionamento da cabeça dessas pessoas. Agora, a psicopatia, você acha que ela tem nível? Assim, Tem. Psicopata, muito psicopata? Psicopata, tem. Nem todo psicopata mata. É. A gente convive com 1, 2% da população é psicopata. Existe aquele psicopata, porque o que acontece? O psicopata tem algumas características. Tá? Ele é egocêntrico, ele é narcisista, ele é relativo à emoção, tem um déficit de emoção, tá? Mas se a pessoa é educada, tá? Dentro de uma sociedade normal, onde a gente costuma dizer assim, a formação de freios, tá? O freio de educação da família, o freio que tem com os amigos, Sim. O freio da sociedade, o freio religioso, são barreiras que vão dificultando o desenvolvimento de uma psicopatia violenta. Tá? Mas eu tenho também aquela psicopatia do poder. Um cara que quer o poder a qualquer custo. É uma forma de psicopatia. Sim. Tem uma psicopatia que é o cara que quer dinheiro. Ele faz o diabo para conseguir mais dinheiro. Não deixou de ser um psicopata. Ele não se interessa por quem ele está prejudicando. Ele quer o dinheiro. Então, existem diversos tipos de psicopatia. Nem toda o psicopata ele vai se desenvolver para um lado, vamos botar assim, averso à sociedade, averso à população. Quase que tendendo, às vezes, para um sociopata. Né? Nem sempre desenvolve para esse lado. E a gente, pegado dentro de uma análise, a gente convive, com certeza, com alguns psicopatas. Se parar para olhar direitinho. Só que eles têm algumas características e passam desapercebidos, que não tem esse lado violento, de querer matar, de não sei o quê, mas que estão ali. A própria Ana Beatriz Barbosa, ela fala isso no Mentes Perigosas, né? Dessa questão que às vezes ele está do nosso lado e a gente não vê. Porque a gente tem uma tendência cultural a, num primeiro momento, imaginar que a psicopatia ela vai necessariamente desembocar num crime, num assassinato. Um estuprador. Né? Em crimes, né, de um modo geral, e que às vezes não vai ser isso, vai ser essa sede, essa fome de poder, né? E a gente pode, sim, nos dias de hoje, especialmente, conviver com gente assim, não tá se dando conta.
Mas, ô Salada, vamos lá agora. Então, a gente começou a falar sobre a questão da possibilidade de existir ou não um crime perfeito. Vamos então agora para o outro lado, que é o padrão, digamos assim, quando eles têm solução. Hoje, em 2025, obviamente, a tecnologia como um todo é muito diferente de quando você iniciou em 93. Sim. O que é que hoje a gente tem, o que é que você acha, né, que atualmente é o que há de mais diferente em termos tecnológicos de quando você começou e que contribua eventualmente, porque, pô, isso é o mais bacana na elucidação de uma cena de crime. Eu gosto de falar, tá, de uma tecnologia disponível, que é o scanner digital 3D, que é uma ferramenta fantástica. Então, ela me ajuda a trabalhar no levantamento de local, tá, de uma forma digital, com precisão. Ela me ajuda a fazer trajetórias de disparo, tá? Me ajuda a simular crimes de uma forma, até uma forma dinâmica. Então, eu cito como exemplo de um caso que foi da favela Paraisópolis, aí acho que um pouquinho antes da pandemia, em que tinha um baile funk, aí os policiais foram recebidos de moto, recebidos a tiros, eles tentaram seguir os autores, eles fugiram para dentro da comunidade e tinham um baile funk, que é famoso em São Paulo. Chamaram reforço, começou a chegar viatura de tudo que é lado, população entrou em pânico, todo mundo querendo fugir. E uma das rotas de fuga era uma armadilha. Armadilha no sentido que ela começava, a passagem, né? Começava larga e ao longo do caminho ela ia estreitando. Tipo um beco. Só que vamos dizer, vou dar um exemplo, né? Não sei as medidas, mas começa com 5 metros, daqui a pouco ela está em 3,5 e lá na frente está em 2. Então, nessa função toda, ou por uma sufocação indireta, que a pessoa não consegue respirar de tanta gente pressionada, ou se alguém cai pisoteado, morreram 9 pessoas. Então foi feita uma reprodução simulada através de um scanner. Então se fez o levantamento da mapa de toda a região com o scanner, foi feito o levantamento por drones, e depois toda a dinâmica do que aconteceu pelos policiais, cada policial que ia prestar depoimento ia lá na perícia e fazia o depoimento para o desenhista que trabalhava com o scanner. Então ele viu a participação de todos os policiais envolvidos e colocou tudo dentro de um... bater com Não, botar tudo dentro de um programa, que é a participação... Eles estavam falando. Como se fosse uma reconstituição. Só que uma reconstituição total. Virtual. Entendi. Né? Só que o que acontece? Eu tenho, vamos dizer, uma viatura se deslocando. Eu quero saber o que o motorista da viatura está vendo. Eu entro digitalmente dentro do motorista e eu tenho o campo visual que o motorista está vendo. E aí eu tenho as imagens que foram levantadas com o scanner e com os drones. Então, uma imagem real disso aí. Essa aí é um avanço e tanto. Putz, é uma coisa incrível. Você pensar assim, em 93? E faz tudo, é dinâmico, não é só o escaneamento. Eu consigo fazer a movimentação, pessoas caminhando, pessoas... É uma coisa que é fantástica. A gente, em 93, eu era muito novo, né? Então a gente via em filmes de crime, de homicídio, de investigações, a gente via essas coisas de tecnologia no futuro, como se fosse algo utópico, né? Isso é coisa de filme, mas hoje em dia já tem. Então, hoje a gente vive isso aí. Às vezes a gente via em alguns seriados, ele ia buscar impressão digital, botava a impressão no computador e vinha e o computador buscava as pessoas. Hoje existe. Existe o sistema IFES da Polícia Civil, que você faz o levantamento de impressão digital numa cena de crime e lá eles fazem o confronto. Porque numa cena de crime você não tem a impressão digital completa. Normalmente você tem fragmentos. Mas todos os fragmentos têm o que é analisado, o que é chamado pontos característicos,
que o computador levanta, grava esses pontos, depois faz a comparação de quem é a pessoa que tem aqueles pontos. A gente imaginar, o estado de São Paulo tem em torno de 40 milhões de habitantes. Então, se a gente imaginar, são Nossa, muita gente. 40 milhões de habitantes, 400 milhões de dedos. Dedos. Você fazer uma pesquisa manualmente é impossível. Você não tem como chegar lá. Até porque você não tem numa cena de crime a impressão completa. Você tem fragmentos. Então existe um sistema especial para isso, né? Para fazer essa busca. Bacana. Você estava falando dessa questão de filme há pouco tempo, acho que umas 2 semanas eu estava revendo O Colecionador de Ossos. Denzel É um filme de Denzel Washington, Angelina Jolie, é um filme acho que de 99, se não me engano. Né? E é um filmaço no sentido de suspense, e investigação, e você veja a diferença, você estava falando, me veio isso à mente, de como que naquela época era para como é hoje, né? Sim. Algumas coisas, ele até tem alguma questão de tecnologia ali, mas ainda como que é diferente, né? E olha que a gente está falando dos Estados Unidos, que teoricamente você está, né, passa frente em tudo, né? Mas é bacana a gente ver essa evolução. Ô, Salada, não tem como, acho que você já deve estar cansado de falar disso em todo podcast que você vai, mas não tem como a gente não entrar e abordar, né, alguns dos casos nos quais você atuou que tiveram repercussão, iniciando pelo Richthofen, né? Olhando de hoje, em 2025, e também, tanto partindo da tecnologia hoje existente, embora não seja um caso que tenha tanto a ver com isso, mas também talvez pelo fato da gente já saber como tudo aconteceu, dele ter tido um desfecho, o olhar que a gente tem é de que foi algo primário. Sim. É esse olhar que a gente tem hoje. Mas, repito, somos leigos, né? O crime já aconteceu há muito tempo, então ele teve um desfecho que, olhando com base em tudo que você tem à mão hoje em dia, nos parece, enquanto leigos, primários. Para vocês que são os técnicos, você que esteve lá, essa visão também foi desde o início das investigações, teve essa visão? Para eles? Não, para vocês, de que realmente, logo vocês chegaram nessa conclusão e que pareceu ser algo realmente assim, primário, essa visão também então, foi de vocês? O que acontece? A primeira impressão que eu tive foi que eles haviam sido vítimas por arma de fogo. Seria uma coisa mais coerente. Então, porque havia próximo à mão do Manfred, no piso, existia uma arma de fogo. Então você imagina que ele conseguiu pegar uma arma de fogo, viu algum barulho, um movimento, pegou a arma de fogo, foi tentar se defender e os miliantes, né, os invasores, foram mais rápidos e executaram os dois. Essa foi a primeira impressão que eu tive. Do cenário. Dentro do cenário. Aí quando eu vou examinar a Marísia, eu vejo que eles não foram mortos por arma de fogo. Foram por objeto contundente, que a gente não sabia, naquele momento não sabia o que era. Podia ser um cano, um pedaço de pau, um taco de beisebol, qualquer objeto nesse sentido. Só que, fica assim, uma arma de fogo seria uma coisa usual, um instrumento usual. Numa casa de classe média alta, o cara invadir e utilizar um bastão, um taco, um cano, não é. Que esquisito, né? Não fecha. Simplesmente não fecha. Não é só esquisito, é muito mais que isso. Porque, assim, se de repente dentro de uma comunidade, né, ou num lugar que tenha muita obra, pegar um pedaço de pau, alguma coisa, é fácil. Tem à disposição. Num bairro de classe média alta, não tem nada. Aí vai, vamos dizer, duas pessoas vão para fazer um roubo, um latrocínio, vão levar um pedaço de pau. Não faz sentido. Não fecha. Então aí, tanto é que na época queriam um policial para fazer a filmagem do caso, e eu não queria. Já foi tiro, não tem nada de anormal. Para fazer filmagem, não tem essa. Quando eu vi que era outro instrumento,
Eu disse assim, não mexe mais nada até chegar o policial que vai fazer a filmagem. Você já mudou. Eu mudei a opinião, porque eu vi assim, ó, não é aquilo que eu estava pensando, o buraco aí vai ser mais embaixo. Aí se esperar, você vai observando as coisas, né? Aí tinha uma cômoda na cama, no dormitório, que ela estava, a primeira gaveta estava aberta, tá? E existia espalhado umas bijuterias bem sem vergonha no piso. Então dava pra gente dizer o seguinte, olha, quem fez isso estava parado aqui e começou a pincelar as bijuterias. O que presta, o que não presta? Não, para espalhar, tipo assim, aí foi Só para parecer É que dizer que teve uma movimentação. Só que coisa que eu não falo para não dar dica, né? Não é o modus operandi de um latrocida. Tá? Aquelas joias, aquelas bijuterias, né? Joias, bijuterias bem sem vergonha, espalhadas daquela forma. Tá? Aí você pega um closet que tinha um fundo falso, tá? Só a parte onde tinha um fundo falso mexido. O que me diz? Quem fez sabia onde estava. Aí já começa a funilar. Começa a funilar. É. Né? Então, o que acontece? Aí você tem a arma em comum para a situação. Você tem umas bijuterias espalhadas de um modo organizado. Você tem um fundo falso que foi acessado por alguém que tinha conhecimento. Então aí você diz, ó, tem que ser alguém da casa. Né? O Manfred e a Marisa não foram. Estavam na cama, mortos. Sobrou o Andrés, a Suzane e algum empregado. O Andrés estava numa lan house. As lan house, na época, tudo era filmado, não sei o quê. Então, para comprovar que o Andrés estava lá, bastou chegar na lan house, eu quero a filmagem de tal dia. Tá lá, não tem que esconder. A investigação dos funcionários e ex-funcionários da casa, rapidinho se faz. Ninguém tem nada que levante qualquer suspeita de ter praticado o roubo, o latrocínio. Tá sobrando quem? Suzane. A Su. É. Né? Aí eu tô lá no local, o diretor do departamento na época me liga, departamento de homicídios, do DHPP, né? E proteção à pessoa. Ele me liga, eles foram mortos como? Olha, paulada na cabeça. Né? Aí daqui a pouco ele me liga de novo, olha, vê se tem uma pasta no escritório que a Suzane falou que ela está cortada e foi subtraído um dinheiro que eles tinham para emergência, né? Ah, sim. E aí eu vou lá, paro o que eu estou fazendo, vou lá atender a solicitação e ela narrou o seguinte, que ela entrou na casa, viu o escritório bagunçado, o escritório ficava à direita, entrava, tinha um lavabo e depois o escritório estava bagunçado, ela sai da casa, que ela não mexe em nada, que ela não entrou em nenhum cômodo, ela só viu o escritório bagunçado. E ela viu que havia essa pasta na entrada do escritório, um piso, que essa pasta estava cortada e que o dinheiro havia sido subtraído. Aí eu fui lá, peguei uma pasta de couro grosso, né? Aí eu olhava a pasta e não conseguia ver o corte. Aí eu tive que apertar as laterais da pasta, aí o couro, né, mostrou onde tinha sido cortado, tá? E que a parte que fechava estava com trava, então não dava para abrir. E estava cortado e realmente não tinha dinheiro. Não obstante, essa parte que estava cortada da pasta, que não dava para ver no visual, a parte cortada estava voltada para o chão. E como que ela sabia que havia sido cortado o dinheiro subtraído, tá? Se o corte estava para o chão e ela não mexeu em nada? Uns detalhes, né? É a minúcia. Leva para ela. Aí eu terminei, chega um ponto que eu estava exausto, já não. Eu estava virando 24 horas,
Meu plantão terminaria às 8 da manhã. Nós chegamos às 7h30 na casa. Eu achei que até o meio-dia a gente teria terminado. Eu saí de lá mais de 17 horas, das 17 horas, e não tinha terminado ainda. Aí eu disse, eu não aguento mais. Minha adrenalina já foi, já baixou, estou cansado, não estou com condição física de concluir a perícia. Vamos fechar a casa, manter a preservação, eu durmo, amanhã eu volto e continuo. Aí eles não, que queriam terminar. Aí, o que eu fiz? Eu fiz de um estanque, toda a parte interna da casa eu fiz e deixei toda a parte externa. Eles mandaram outro perito que fez a parte externa. Por quê? Todos os telefones já estavam no grampo, né? E a Suzane vai falar com o Daniel, eu brinco, né? Como toda menina quando liga pro namorado, fala, né? Olha, cuida que o telefone pode estar grampeado. Pois é. Então, o que aconteceu? Apesar de ter alguns policiais que seriam contra essa suposição, a doutora Cíntia, que era a delegada que estava à frente, permaneceu com essa convicção dela e botou os polícias para trabalhar quase que 24 horas. E o crime foi de quarta para quinta-feira. Tá? Na sexta-feira da semana seguinte, eles já estavam sendo conduzidos ao DHPP para ir sim para interrogatório, não para prestar depoimentos, como eles fizeram no dia seguinte. E dentro desse interrogatório, eles acabaram confessando. Já tinha se levantado muita informação. E aí eles acabaram confessando que não tinham... Estava muito afunilado já. Estava muito afunilado. E essa confissão também, além da própria investigação, foi depois também daquela história que eu até comentei com você, que eu acho assim, sensacional do caso, que é a nota fiscal do motel. Então, isso aí foi de quarta para quinta. Na quinta-feira que ela estava prestando depoimento, tá? Não seria um interrogatório, porque se matam os pais da menina, ela é vítima. Ela vai É uma vítima. Então estavam ainda suaves com ela. Só que começou a entrar as situações que, sabe, já se tinha... começou durante os trabalhos... Uma conduta estranha. Levar para ela. Aí ela chega dentro da delegacia... beijinho e abraço com o namorado. Não, comportamentos para quem acabou de perder os pais. É verdade, realmente. Né? Beijinho e abraço. Chegou ao ponto que eu não estava presente, mas se comentou que teve polícia que foi chamar a atenção dela. Ô menina, você está numa delegacia. Não está na tua casa. E não era um beijo de afetuoso, de solidariedade, não, né? E aí depois ela vem como álibi, ela resolve apresentar a nota fiscal do motel, que eles foram. Que eles alegavam o seguinte, elas tinham deixado o Andrés no House e queriam comemorar o aniversário dela no motel. Então ela passou em casa, pegou o dinheiro, que estavam sem dinheiro, e saíram, foram para o motel. E para criar esse hábito, ela levou até a nota fiscal do motel. A 001. A 001, né? Porque eu brinco assim que nenhuma menina que eu falei, ela pega nota fiscal. Só a Suzane que, né, 18 aninhos, pegando nota fiscal de motel. Isso foi um crime que deu uma repercussão muito grande. Deu uma repercussão. Por causa da ser filha, né, também. Não, o que eu acredito é o seguinte. Tem uma repercussão, primeiro, do lado da colônia alemã, tá? Da Primeira Guerra Mundial, todo mundo ouviu falar do Barão Vermelho, que era o Barão von Richthofen. Eles eram descendentes. O Manfred é sobrinho neto do Barão von Richthofen. O negócio é mais profundo. Tá? Então ele tem uma história dentro da monarquia, da hierarquia lá da alemã. Tanto é que eu atendi
na porta da casa a filha do cônsul da Alemanha, que foi lá para saber o que tinha acontecido. Eu atendi, passei para a delegada para conversar com ela. Mas eu atendi a filha do cônsul. Então aí o Manfred era um engenheiro do DER, né, estrada de rodagem, que acompanhava tinha um cargo alto e acompanhava, se eu não me engano, um dos responsáveis pela construção do Rodoanel. Então, mas ele tinha um cargo importante. A mulher é psiquiatra, o cara sobrinho neto da hierarquia, monarquia lá da Alemanha, tá? Então, ele tinha uma certa participação na sociedade. Aí você pega, imagina, com uma menina que tem tudo que ela gostaria de ter, uma menina viajada, uma menina poliglota, estudando numa faculdade boa em São Paulo, com um carro que seria assim um popular bom, né? Que era um Gol G3 na época, 0 km. Pois é. Não, o cara, o Gol 0 km, era um Gol usado, tá? Um Gol G3 novo. Ela tinha de mesada em 2002, pra vocês terem uma noção, ela recebeu uma mesada de R$600. Há 23 anos. O salário de acho que era nem R$100. Não, mas você puxa isso aí para hoje. É muito Então. É muito dinheiro, eu ganhava aqui R$10.000 por mês de mesada. Entende? É muito dinheiro, quer dizer, uma menina com tudo isso resolveu cometer um... Queria mais. Queria mais. Queria mais. Entende? Para poder viver um amor, né? Um amor que eu acho que o amor partia muito pro lado do Daniel, tá? Até se a gente analisar a situação de análise que foi feita aqui por psicólogos que ela tem características psicopatas. Sim. Tá? Uma das principais, né? Vamos botar narcisista, egocêntrica e ausência de emoções, sentimentos. Então... E 3 características bem evidentes do tipo, né? Bem fortes. E o pior que a Suzane, a pessoa fala que é dominadora. Eu falo, não, a Suzane é sedutora. diferente, né? Mas ela tem o pior tipo de sedução. Ela seduz a tua mente. E um psicólogo que eu conheci, que falou que ela tem traços de psicopatia, mas eu, bobo, não perguntei se eram traços leves ou profundos, né? Aí ele falou que ele foi fazer uma entrevista com ela e ela é tão sedutora que ele foi com uma colega, ele não foi sozinho. Porque você roubar a mente de uma pessoa sozinha é uma coisa. Agora, se roubar a mente, envolver a mente de 2 profissionais simultaneamente, aí o barato é mais difícil. E o cara foi com uma psicóloga para fazer a avaliação dela, para te ver o quão perigosa é essa mulher. Aí a pessoa fala, agora ela até está com um médico que não sei o quê. Eu digo, é mais uma vítima dela. É mais uma vítima. Porque naquela época, se ela tinha esse poder de sedução mental, uma jovem de 18 anos, tá? Imagina depois de passar 20 na cadeia. É complicado. Ela virou uma sedutora profissional. Tanto é que ela, quando ela foi transferida para Tremembé, o Sandrão, que era uma presa, que era a chefe lá da área que ela estava, o Sandrão namorava a Elise Matsunaga. Nossa. E ela foi lá, fez o Sandrão brigar com a Elise para ficar com ela. Por quê? Porque aí ela teria proteção. Sim. Ninguém ia mexer com ela sendo namorada da mulher de Sandrão. Ela já entrou lá. Entendeu? Questão diferente, né? Crime com pai, etc e tal. Então, mas aí ela tinha proteção do Sandrão. Foi buscar como se manter ali naquele ambiente. Né? Agora, Salado, uma curiosidade, assim, a gente sabe também que você atuou no caso da Elise, né? A conclusão dessa investigação foi que ela fez aquilo sozinha, teve ajuda? Como é que foi o negócio? O que acontece?
Existe na parte da realização dos cortes, que a gente está falando, do expostejamento das secções que foi realizado no Marcos, o médico legista diz que alguns cortes, abdômen e joelho, foram realizados por um profissional com conhecimento. Entendi. Que os cortes nos membros superiores, que são os braços e a cabeça, o pescoço, foram realizados por pessoas sem conhecimento técnico. Que o crime foi feito por pelo menos 2 pessoas. Isso aí o legista fala. Então eu poderia falar também, mas um legista ele fala com mais propriedade, né? Porque tipo o legista me falando a forma como foi feito o corte abdominal, né? São cortes longos, precisos, as incisões uma primeira mais curta para separar a pele, depois tem musculatura, depois tem a parte dos órgãos e alças intestinais. A pessoa que fez isso não feriu nenhuma alça intestinal. Será que um leigo conseguiria fazer isso? Tanta precisão. Né? Com certeza, não. E ainda o Dr. Jorge me comentou na época, de uma maior dificuldade ainda que se teria, é de fazer isso aí no chão. Porque numa mesa de cirurgia já seria difícil. Difícil não, demorado. Ele falou que seria uma demora em torno de 4 horas para um profissional fazer. Nossa. Aí imagina então com a vítima no solo. É pior ainda porque cansa, não tem como mexer, não tem como virar, é mais complicado. Então o Dr. Jorge coloca isso no laudo. Então ele coloca 2 pessoas na cena do crime, ou pelo menos no vilipêndio da vítima, que é o esquartejamento, espostejamento, né? Ele coloca propriamente no homicídio. No homicídio não se coloca. Não se coloca mais ninguém. Uma terceira pessoa. Entendi. Mas no vilipêndio de cadáver, sim. Tá? Só que acaba tendo, vamos dizer, a elise por o vilipêndio de cadáver, que é a destruição do cadáver. E a ocultação foi 1 ano e 3 meses só. Você vê que, em termos de pena, é mínima. Né? O crime maior é o homicídio. Entendi. E, bom, esses 2 casos, né, eles são casos que, sem sombra de dúvida, que eles entraram para o imaginário nacional, né? Sim, sim. Verdade. Seja porque eles originaram teorias diversas, seja porque eles geraram produtos audiovisuais decorrentes, né, entraram para o imaginário nacional. Mas você acredita que esses seriam os 2 casos que você, pelo menos, atuou, que mais icônicos, assim? Em termos icônicos, sim. Tem um caso que eu atuei que, para mim, teria sido tão bárbaro, tal quanto, talvez um pouco pior. E a motivação, né? Teve um moleque de 16... Primeiro, nós fomos acionados por partes encontradas no terreno. Braços e pernas desmembrados. Aí a gente vai lá, faz a perícia, não sei o quê. Aí nesse meio tempo localizam a cabeça da vítima. A gente termina, vai no outro terreno próximo, onde tinha a cabeça da vítima. Aí nesse meio tempo descobriram onde estava o tronco. Estava na casa dela, onde ela morava. E a gente chega lá, quem executou a vítima? O filho. Porque o filho, a mãe tinha separado, estava encrencando com o filho dormir com a namorada lá e queria que ele ajudasse nas tarefas de casa. Ele achou muito pesado, matou a mãe, picou e descartou. O moleque tinha 17 anos. Quer dizer, é uma mistura desses 2 casos. Mas exatamente. Ele matou a mãe e picou. E picou. Então você imagina o seguinte:
Só que não era uma família abastada. Sim, era o outro. Entende? Era numa área de uma classe média baixa, entende? Ou uma classe baixa, que era num bairro distante. A imprensa não deu divulgação nenhuma. Exatamente. Mas, ao meu ver, é um crime absurdo também. Tão bárbaro quanto, né? Se é que não é mais. Ou mais. É. Se é que É o pode se filho, falar mais. é o filho picando a mãe. Pois é. Uma loucura. Não, quer dizer, e ainda bem que tem um trabalho da polícia para poder ver isso, né? Porque, de fato, a imprensa, ela, de um modo geral, desempenha um papel relevante, seja como instrumento de denúncia, como de pressão, só que nem sempre, às vezes, feito da forma mais eficaz, né? E nesse não teve, né? Não, inclusive, no dia da reprodução simulada, que foi feita no Richthofen, tá, num bairro distante lá em São Paulo, que é o Parelheiros, 40, 50 quilômetros do centro de São Paulo, tinha um caso semelhante, uma outra reprodução simulada de caso semelhante, filho matando padrasto, não sei o quê. Não tinha nem mosca para ver. Pois é. Entende? E no Richthofen, helicóptero voando, o pessoal invadindo as casas para tentar filmar. Você vê como a forma como a história é contada e a origem, talvez, digamos assim, dos envolvidos denota isso aí. Agora, você falou a questão, né, de que foi um jovem, né? Tem um caso que me desperta muita curiosidade, que eu sei que você não atuou nele, mas, obviamente, pelo seu tempo de experiência na profissão, você pode eventualmente comentar para a gente algo, ou até pelo que você tem conhecimento, que é o caso Pesseguini, né? Que, para quem, né, eventualmente está nos vendo que não se recorda, foi o caso de um menino de 12 anos, se não me engano, né, 12 a 13 anos, que matou os pais, ambos policiais, a avó, a tia-avó, foi para a escola e depois se suicidou. E talvez justamente por conta da imagem que a mídia veiculou, Sim, do garoto em questão, que foi uma imagem dele ainda mais novo do que ele já era nessa época, uma imagem realmente de criança em si, se criou também todo tipo de teoria, eventualmente conspiratória, de falar, pô, não foi, não pode ter sido ele que fez isso. Por uma questão que você vê do papel da mídia mesmo nesse noticiar. Mas aí você, com base, né, no que você tem conhecimento desses casos, foi isso mesmo, né? Ó, o chefe na época era um perito, muito conhecimento, um tirocínio fantástico, um cara quase que um ídolo, um exemplo a ser seguido pela gente, que era o Pedro Termino, já falecido há pouco tempo. E ele me falou, então ele me narrou, me transmitiu a dinâmica do que ele viu e dando a posição que esse caso procede exatamente dessa forma. Então existe uma teoria conspiratória, que não poderia ter sido o menino, o filho, até por essa foto que foi... Acho que é mais derivada do senso midiático. Porque você fala assim, olha, o menino executa a família, e põe uma criança de 8 anos, sabe, com aquele ar de inocente, pequenininho. Com os dois pais policiais. Né? 2 policiais. Então, assim, pô, mas esse menino não pode ser. Só que é uma foto antiga. E ninguém desmentiu isso. Ninguém botou uma foto mais atual. Sempre aquela foto com os 3. Então, essa imagem é passada de uma forma errada. Faz a mídia transmitir uma ideia falsa da situação. Convence a população que aquele menino, aquele jovem pequeno, não teria condições De fazer o que fez. Aí se faz uma investigação, o menino sabia atirar, o pai tinha levado, ensinado ele a atirar. O meu pai tinha ensinado ele a dirigir carro. Então, tudo aquilo que se levantava da impossibilidade de um jovem daquele tamanho, daquela idade, da foto, não teria condição de fazer, na realidade tinha, ele era muito maior, era alguns anos mais velho, e por testemunhas se viu que o pai ensinou. Isso gerou um clamor social, digamos assim,
que iria até então em contrapartida à investigação, se é o técnico, né? Porque você chega assim, que eu falo assim, a investigação que é realizada e a perícia, que é uma investigação técnica, as duas têm que se encontrar ali na frente. Cada uma, a princípio, deve correr de uma forma, uma sem influência da outra. Paralela, depois Se converge. É a redundância matemática. Retas paralelas que convergem. Né? Mas acontece, eu vejo como a investigação tem que correr dessa forma. É claro que às vezes você pode dar a perícia, pode, vamos dizer, dar uma não orientação com relação à investigação, mas eventualmente você consegue restringir um pouco aquela investigação inicial. Porque a investigação inicial ela começa com um leque muito grande. Né? Então, às vezes, a perícia consegue reduzir esse leque de investigação. Então, se investiga nesse caminho que é orientado pela perícia, por informações que são levantadas, informações técnicas, mas a perícia tem que correr e a investigação tem que fechar. A perícia pode até dar uma, entre aspas, uma filtrada, mas ela não está sendo, olha, foi. Entende? Olha, pelo que está aparecendo aqui, parece que essa seria uma pessoa nessa linha. A investigação pode chegar nessa linha e chegar à conclusão, não é essa linha aí que a perícia me informou. Então, vai andando conforme a investigação vai correndo. Perfeito. Agora, vamos virar a chave aqui e vamos falar de coisas mais suaves, digamos assim. Você tem algum momento histórico que você gostaria de ter presenciado? Momento histórico? Algum que você queria estar vivenciando? Não precisa ser um histórico conhecido. Algo que você queria estar lá. Eu vou assim dizer da carreira. Eu gostaria de ter vindo o caso do Pesseguini, que não foi meu. Né? Que é mais um que entrou pro imaginário. É um caso assim de bastante complexo, interessante, né? E eu sei que acredito que foi feito um belo trabalho, não tem nada a acrescentar, mas eu gostaria. Só queria estar lá nesse belo trabalho. Tipo no dia que teve o do Gil Rugai. Eu estava de plantão no dia. Só que eram dois peritos por plantão, e então São Paulo era dividido em duas. Caiu na área do meu colega. Mas, putz, o Rugai também seria um caso interessante. E o Gil Rugai tem uma corrente que também levanta questionamento sobre esse caso, né? Sim, o caso do Gil Rugai. Tem questionamento, fala que se dizem ter provas que ele estava em outro local. Tá? Não sei como, quais são essas provas. O que eu sei é que no dia do crime saiu uma pessoa mais baixa e uma pessoa mais alta que saiu da casa, que não se tem como visualizar direito por questões de iluminação. Mas essas pessoas caminham e passam pelo vigia noturno, o guarda noturno, tá? Que tinha na rua de baixo, questão de poucos metros, e ele reconhece o Gil, que estava com uma outra pessoa de estatura física maior, que supostamente poderia ser a mãe dele. Né? Aí não se tem essa comprovação. Mas, pelo porte físico, poderia ser a mãe dele. Então se questiona. Agora, o vigia reconhece o Gil. Tá? Porque era uma pessoa que ele conhecia ali da região, né? O Gil morava ali, e ele deve ter visto o Gil, porque o acesso à garagem da casa era por trás. E o vigia reconhece o Gil. Então, quer dizer, fica estranho também uma situação de uma pessoa testemunhar que viu ele no dia do crime, na hora dos fatos, passar por lá, junto acompanhado de uma outra pessoa de estatura física maior, né? E aí esse testemunho, então, o que faz? Então coloca ele na cena do crime. Aí fala que tem provas que ele estava em outro local.
Mas por que essas provas nunca foram juntadas? Pois é, Era ter, mas tem que aparecer no processo. Se você sabe que eu tenho existência, por que você não junta para poder né, Não, teve uma frase que você falou no curso que me chamou muita atenção, que é uma coisa que é óbvia, mas que às vezes passa despercebido, sobretudo no dia a dia da atuação profissional, né? Que eu achei uma evidência do sapato na cena do crime. Aí as pessoas, não, você achou o sapato de fulano na cena do crime. Você achou o sapato na cena do crime. Quem estava usando o sapato, a gente não sabe. Sim, né? Então isso é uma coisa assim, que na hora parece, não, porque o sapato de fulano tá lá, significa que ele também está lá. E no universo da investigação não é simplesmente assim, né? Não, é que teoricamente... Tudo bem, né? Não, né? Teoricamente, quem é que estava usando o sapato? Eu tenho como provar quem estava usando o sapato? Pois é. Eu não tenho como provar. A não ser que eu tenha outros elementos, né, outras evidências, que me comprovam que o dono do sapato era quem também estava naquela região. Aí começa a fechar. Você começa a buscar outras coisas, como nesse caso específico que o Léo mencionou, o sinal do celular, não foi? Sim. Teve ligação aí. Mas realmente, partindo só disso... Uma coisa vai... Não, um advogado poderia questionar. Sim, e com certeza geraria dúvida. Sim, mas porque o que fica assim, ó, beleza, você provou que o sapato esteve lá. Sim. E onde é que estava o meu cliente? E ele estava usando sapato? Poderia outra pessoa estar usando sapato? É possível ou não? Aí você devolve a bola para a pessoa. Sim, é possível. Que eu não tenho como provar. Agora, se eu fecho o seguinte, que ele estava lá, ele estava com o celular dele lá, ele faz ligação para uma pessoa que é conhecida dele. Lá no local. A pessoa estava longe. Aí a pessoa daqui a pouco está lá junto com ele. Aí vai juntando. Vai juntando aí. Aí você faz um corpo probatório que é difícil de se contestar. Mas aí você está formando um corpo. É sempre aquilo que eu venho falando. A gente não pode basear as evidências, tá, por um fato. Pode. Então, mas eu preciso ter um contexto mais amplo para provar. Não, realmente foi por isso. Entende? Sem que tenha alguma dúvida de alguma coisa. É uma conjugação de fatores. É aquilo que eu falei também. Ninguém é preso, condenado, porque a gente sabe. É porque você prova. Porque você prova. A gente precisa de provas. E isso se faz com uma perícia bem feita, isso faz uma investigação bem feita, para que você consiga formular provas suficientes para, dentro do caminhamento, mas tem a autoridade policial com o delegado, tem estar convencido do que foi levantado, ele tem que fazer a denúncia, o Ministério Público vai examinar, tem provas suficientes, ele vai aceitar, para então virar o processo. E no caso, vou dizer que a gente sempre fala do pessoal, do goleiro Bruno, né? Onde não tem vítima, mas o delegado e sua equipe, não vou falar só o delegado, mas ele teve uma equipe toda que trabalhou junto, levantaram informações, depoimentos de ava-quatro, foi para o Ministério Público, o Ministério aceitou, foi ajuizamento e foi condenado. Aí perguntou, mas isso aí, a única coisa que eu posso falar é que foi um puta trabalho. Sim, para conseguir condenar. Para conseguir condenar, sem a vítima. Então, só com um puta trabalho que o cara tem. Só isso que eu posso falar. Não é verdade? Que são um trabalho bem feito. É um bom trabalho bem feito, cheio de outras de provas que levavam o Bruno a uma condenação. Agora, é o trabalho, claro, do Ministério Público, é o trabalho dos advogados, né? O que eu falo dos operadores de direito que vão usar as ferramentas dentro do que foi levantado para um lado ou para o outro. Né? E é do jogo isso. É do jogo, é assim que funciona. É isso aí. Ô Ricardo, e do ponto de vista mais pessoal, tem alguma viagem inesquecível que você tenha feito, te marcou? Olha,
Eu fiz poucas viagens, tá? Mas eu gostaria de conhecer, Ou que você gostaria. né, Londres, o Norte gostaria de conhecer, Paris, ou Tailândia, né? Uma cultura completamente diferente da nossa, né? Não é uma cultura ocidental, mas é uma cultura mais oriental e que eu acho que é bastante interessante, ser diversificado de culturas. Também. Londres eu tenho muito interesse, acho que é Não, com certeza. realmente, porque, querendo ou não, né? É uma experiência diferenciada. Tipo assim, você pegar Tailândia, Bangkok, lá tocar nas bandas. Do ponto de vista oriental, né, é muita cultura. Do ponto de vista ocidental, a Europa, realmente você vive história, né? Vive história. Então, Vive história. mas eu acho que algumas cidades orientais também se vive história. Então, eu estou falando, do ponto de vista oriental, você tem, como você falou, É Tailândia. uma história diferente. E do ocidental. Você pegar, poder ir, tipo, muralhas da China. Olha a história que tem, né? É uma coisa fantástica. Talvez a maior obra do mundo seja a área da China, que tem não sei quantos mil quilômetros. Também é um puta trabalho. Mas você imagina fazer uma muralha em uma montanha, só em montanha. Não, e Sem as Sem tecnologia, sem nada, na mão de obra bruta. Sem dúvida. Né? E agora, um conselho, assim, que você mencionou mais cedo, que as pessoas deveriam sempre ler mais, buscar se inteirar. Tem algum livro, assim, uma obra que você recomendaria? Olha, que eu gosto, para mim é um cara fantástico na forma de escrever, é um livro de criminalística do autor Heraldo Rabelo. Uhum. Tá? É um livro mais antigo, talvez seja até uma questão de saudosismo, né? É claro que por ele ser antigo, ele faz alguns partes do trabalho dele se refere somente a revólver, com os crimes menores, que é da época dele. Mas um livro com muito conteúdo, muito agradável à leitura. Eu acho que para quem gosta da área, é um livro extremamente interessante, importante, que te dá muito fundamentos da criminalística. Sim. Né? Que os fundamentos continuam sempre, né? Pode mudar os exemplos que são mais antigos, mas tem muito fundamento que Permanece. Então aí talvez até uma parte de um pouco de saudosismo, né? Que eu tive uma vez no congresso e tive a oportunidade de vê-lo, já bastante idoso, no congresso. Então é aquela satisfação de você poder testemunhar uma pessoa talvez tão importante Sim. dentro do meio. Tipo como a gente está tendo hoje. Pois é. E o que o Ricardo Salada de hoje diria para o Ricardo Salada de 18 anos de idade? Estuda. Muito. É assim, a gente tem uma fase que a gente é meio desligado nesse lado de aprendizado. A gente quer curtir a vida, moleque. Né? Então, nada mais importante que correr atrás de mulher. Né? E às vezes a gente relaxa um pouco. Então, eu acho que o estudar, o adquirir conhecimento é uma coisa extremamente importante. Talvez aquilo que eu tenha feito, talvez pouco, né? Na época, acabou, sabe? Não que me faltou, mas eu poderia ter melhorado, né? Quando eu tinha 18 anos, o que eu queria mais era estar numa faculdade para começar a trabalhar. Eu queria ter o meu dinheiro. Né? Então, quando eu comecei a fazer estágio, trabalhar na área de engenharia, nossa, era uma coisa muito doida. E eu felizmente, tive a oportunidade de voltar a São Paulo. Voltei como um gerente de uma unidade de manutenção, que estava sendo aberta em São Paulo. E pelo meu tio, que insistiu para que eu fizesse o concurso para perito criminal.
embora ele tenha me enganado, né? Os laudinhos. É bonitinho, faz o plantãozinho, aí você faz o calzinho, depois o... Tudo tranquilinho. Tudo tranquilinho, tudo beleza, né? E eu, nossa, tão facinho. E acabei acreditando, mas eu só tenho a agradecer a ele, que graças à existência, a essa forma dele ver o trabalho pericial como tão facinho, né? Me incentivou a prestar concurso. Na época era muito mais fácil, tá? Eu era formado em engenharia há pouco tempo e eu peguei dei uma lida no material de pré-vestibular e passei bem no concurso. Então, quer dizer, hoje o pessoal tem que estudar muito. Hoje a carga de matérias é muito, tem que estudar muito, tem que estar estudando mesmo. Tem que ver o conteúdo dos editais, leia o edital, ver o que pode cair. Estuda. O que eu falo assim, é sempre o seguinte, para as pessoas que me questionam a respeito de ser perito, eu falo o seguinte, você quer ser perito? Primeiro, leia o edital. Tá? Veja a matéria que pode ser questionada, veja os cursos de nível superior que são aceitos e estuda, te prepara e nunca desista dos teus sonhos. Se é teu sonho, vai até o fim. E por que eu não passei? Procura saber onde você errou e estuda mais para melhorar. Entende? Para uma próxima prova você melhora. Só assim que vai chegando. Com certeza. Até porque conviver com uma eventual frustração de não ter perseguido o que você de fato queria é pior do que você se dedicar. É pior. Entende? Porque se eu for, quantas pessoas eu encontro? Eu queria ser perito criminal. Se eu fosse perito criminal, estuda. Não tem limite de idade, te vira, senão é quadrado. E nada na vida é impossível. Entende? Não, basta se dedicar. Exato. Tem que ter dedicação, tem que existir preparação, só isso. Satisfeito pro Max. Você tá... Era a pergunta que eu ia te fazer. Eu já Exato. E eu também, totalmente. Ricardo, a gente quer te agradecer mais uma vez. Salada, aliás, né, Ricardo? Te agradecer mais uma vez por ter aceito bater esse papo aqui conosco. Para nós foi uma oportunidade assim, incrível de poder a gente estar conversando, sabendo mais de casos icônicos, sabendo de outras situações que a gente, né, tenta descobrir ao longo da conversa com as mentes legais que a gente recebe. Então, a nós só nos resta agradecer realmente sua gentileza conosco, de ter participado. Sempre um prazer estar aqui. Mas a gente, vocês vão me chamar de volta e nós vamos fazer o take 2. Com toda certeza, até porque história é o que não falta. Tanto as que já vividas, quanto as que ainda vêm aí em Com certeza, a vida não para. É isso aí, muito obrigado mesmo. Sempre um prazer. Pessoal, e obrigado a vocês também que nos acompanharam nesse episódio especialíssimo do Mentes Legais com o Ricardo Salada. Fiquem de olho no nosso canal, nos próximos episódios e nas próximas Mentes Legais que vão estar aqui batendo um papo com a gente. Fique com Deus e um forte abraço.